Olá, tudo bem? Meu nome é Messias, para quem não me conhece, e novamente estou gravando de estúdio a aula que aconteceu na última semana, porque possivelmente eu não apertei o botão do microfone para fazer a gravação. E aí a nossa conversa que temos todas as quintas-feiras, às 8 horas, no Lar Espiritual Seara de José, aqui em Santos, não pegou o áudio completo, pegou só uma parte da aula, dessa nossa troca de ideias do livro Nosso Lar, através de Chico, né, com André Luiz contando a vida no mundo espiritual, né, dessa série A Vida no Mundo Espiritual, que tem Nosso Lar, Missionários, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, entre outras obras. E hoje, como está aqui na capa, né, ao meu lado, capítulo 47, Volta de Laura, é o título desta nossa aula. E então, peço a todos que se inscrevam no canal, deixem o like, e se for de Santos e quiser acompanhar, apesar que nós já estamos no final, faltam mais 3 capítulos, mas se quiser, sejam muito bem-vindos. Todas as quintas-feiras, a partir das 19 horas, no Lar Espiritual Seara de José, nós temos o NED, que é o Núcleo de Educação da Doutrina Espírita, onde nós estamos tendo o curso básico, no ensino básico do Espiritismo, às 19 horas, e logo ao seguir, às 20 horas, nós estamos com nessa roda de conversa sobre o livro Nosso Lar, né, de André Luiz, relatando como foi essa chegada dele ao mundo espiritual. Então, sem mais delongas, vamos à aula que é o que importa. Vamos ao início da leitura. Não só minha mãe se preparava para regressar aos ciclos terrenos. Eu vou fazer um adendo aqui para quem tem acompanhado, ou quem ainda não acompanhou. No capítulo anterior, André Luiz relata a história da mãe dele, que se propôs a reencarnar para auxiliar o pai dele, que está nas zonas abissais. Foi, inclusive, um baque para o André Luiz, porque ele não queria, né, perder a mãe de vista, digamos assim. Mas vamos lá. Vamos a continuidade da leitura. É que eu acho que eu vou colocar. Eu acho que assim tá bom. Eu acho que assim dá para vocês acompanharem. Então vamos lá. Não só minha mãe se preparava para regressar aos ciclos terrenos, também a senhora Laura encontrava-se em vésperas do grande cometimento. Avisado por alguns companheiros, aderi à demonstração de simpatia e apreço que diversos funcionários, particularmente do auxílio e da regeneração, iam prestar à nobre matrona. Eu aumentei a imagem para mim. Por motivo de sua volta às experiências humanas, realizou-se a homenagem afetuosa na noite em que o Departamento de Contas lhe entregou a notificação do tempo global de serviço na colônia. Olha que interessante. Nós temos nas colônias um departamento de contabilidade que conta os nossos bônus hora, né? O tempo global de serviço que nós temos e o que isso pode possivelmente nos auxiliar na nossa encarnação futura. Não é possível traduzir em letras comuns a significação espiritual da festa íntima. Povoava-se a encantadora residência de melodias e luzes. As flores pareciam mais belas. Numerosas famílias foram saudar a companheira, prestes a regressar. Os visitantes, na maioria, cumprimentavam-na carinhosos, ausentando-se sem maiores delongas. No entanto, os amigos mais íntimos lá permaneceram até alta noite. Tive, assim, ocasião de ouvir observações curiosas e sábias. A senhora Laura me pareceu mais circunspecta, mais grave. Notava-se-lhe o esforço para acompanhar a corrente de otimismo geral. Repleta a sala de estar, a genitora de Lísias explicava ao representante do departamento. Creio não me demorar mais que 2 dias. Terminaram as
aplicações do serviço de preparação do esclarecimento. Você vê que há uma preparação, né, para que o espírito possa reencarnar com relação ao que ela vai fazer, quais as ajudas que ela vai precisar. Não é uma simplesmente, vamos reencarnar, quero reencarnar. E vem. Não, existe todo um processo, um preparo para tal. E com um olhar algo triste, concluía: como vê, estou pronta. O interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e apresentou, estimulando-a. Porque a dona Laura estava um pouco circunscrita, né? Um pouco, digamos, triste ou preocupada, não com a encarnação em si, mas sim com os riscos da encarnação. E nós vamos ver mais adiante. Então o interlocutor tomou expressão de sincera fraternidade e acrescentou, estimulando-a: espero, entretanto, que se encontre animada para a luta. É uma glória seguir para o mundo nas suas condições. Milhares e milhares de horas de serviço a seu favor, perante a comunidade de mais de 1 milhão de companheiros. Olha quanta gente tinha em nosso lar. 1 milhão de companheiros. Além disso, os filhinhos constituirão seu belo estímulo à retaguarda. Então não é fácil, hein? A reencarnação. A gente não pode achar que, tudo bem, eu não consegui fazer nessa, na próxima eu faço. Quando será a nossa próxima oportunidade? Tudo isso me reconforta, exclamou a dona da casa, sem disfarçar a preocupação íntima. Mas devemos compreender que a reencarnação é sempre uma tentativa de magna importância. Sim, e é. Reconheço que meu esposo me precedeu no enorme esforço e que os filhos amados serão meus amigos de todo instante. Contudo, o marido dela já tinha reencarnado, né? Faltava ela reencarnar para que eles se encontrassem. E se encontrassem, sei lá, quando? Depois de 20 anos encarnados, 25 anos encarnados, a gente não tem essa informação, porque você tem que passar por infância, juventude, amadurecimento. Você vê como o processo é longo. Ora essa, não se deixe levar por conjecturas, atalhou o ministro Genésio. Precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. Sim, temos sempre que confiar na providência divina. Deus não nos abandona. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Eu vou parafrasear um amigo que participa lá do curso, o Silvio, que tem comentários muito precisos, muito interessantes. E ele também ficou impressionado, ou achou interessante essa figura de linguagem, né? Quebrar os óculos escuros, né? Porque quando você coloca um óculos escuros, você não tem a visão completa ou perfeita do que está à frente, né? E nós às vezes colocamos esse óculos escuros achando que a paisagem física, ou seja, a encarnação aqui na Terra, é um exílio amarguroso, uma prisão de amargo sabor. E ele vai continuar explicando. Não pense em possibilidades de fracasso. Mentalize sim as possibilidades de êxito. Ou seja, o que me chama a atenção, mesmo Dona Laura, um espírito com tamanha abnegação, com milhões de horas de bônus hora, com tanta gente vindo se despedir dela por respeito ao trabalho que a Dona Laura fez, mesmo assim ela era acometida de pensamentos de fracasso, pensamentos menos elevados. Então, que nós também tragamos isso para nós. Nós também temos que manter os nossos pensamentos elevados. Vamos continuar. Mentalize sim as probabilidades de êxito. Quantas vezes, desculpa ser um pouco prolixo, mas eu lembrei agora. Quantas vezes nós pensamos em alguma situação, nós sempre pensamos no lado negativo e nunca pensamos no lado positivo do que vai acontecer. Além do mais, é justo confiar alguma coisa em nós outros, no caso, quem vai ficar em nosso lar. Seus amigos, que não estaremos tão longe no tocante à distância vibratória.
Nosso lar é uma colônia, mas está no umbral. A Terra está no umbral, é muito próxima. Nós todos estamos na zona umbralina. Então, a nossa distância vibratória é muito curta. É muito curta. Pense na alegria de auxiliar antigas afeições. Pondere na glória imensa de ser útil. Sorriu a senhora Laura, parecendo mais encorajada, e asseverou: tenho solicitado o socorro espiritual de todos os companheiros, a fim de manter-me vigilante nas lições aqui recebidas. Então ela estava vibrando e pedindo o socorro espiritual de todos os companheiros de nosso lar, para que ela se mantesse vigilante. Ela estava pedindo auxílio, para que ela não falhasse nas lições recebidas em nosso lar, que ela colocaria à prova encarnada aqui na Terra. Bem sei que a Terra está cheia da grandeza divina. Basta recordar que o nosso Sol é o mesmo que alimenta os homens. No entanto, meu caro ministro, tenho receio daquele ouvido temporário em que nos precipitamos. O Sol que ilumina a Terra é o mesmo que ilumina nosso lar, para vocês verem que estamos todos juntos. E ela tinha receio dessa viagem, né, para a Terra, por mais temporária que seja, porque nós sabemos que a vida encarnada perto da vida do espírito é um átomo, é um negócio pequeno, né? Muitas vidas, uma única existência, como dizem. Seria mais um período que ela passaria de provas. Sinto-me qual enferma que se curou de numerosas feridas. Em verdade, as úlceras não mais me apoquentam, mas conservo as cicatrizes. Bastaria um leve arranhão para voltar à enfermidade. Eu, no dia, lá eu dei até um exemplo da seguinte forma: imagina um arranhão no joelho, né? A gente, às vezes, bate o joelho, arranha, cai, alguma coisa, faz um arranhão no joelho. Dói, arde, passamos lá o mertiolate, o remédio, uma pomada, e aí ele cria uma casquinha. Nós sabemos, né, que depois que cria casquinha, a dor no joelho já até passou, já nós nem lembramos mais disso. Está lá a casquinha. Mas se nós rasparmos, ou passarmos a mão, ou coçarmos, volta a sangrar. Volta a doer aquele arranhão. E é o que ela está traduzindo, ou que eu traduzi, é o que ela está falando aqui. As úlceras não mais me apoquentam. Os problemas que ela teve quando estava aqui não mais a atrapalham. Mas ela tem as cicatrizes, ela sabe. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Fui muito orgulhoso, aliás, que continuamos, né, muitas vezes, mas fui muito orgulhoso numa vida anterior. E isso me causou, após o desencarne, graves problemas, até eu conseguir me recuperar, me reestruturar, ir para uma colônia, aprender, estudar, me preparar, e aí eu volto com a possibilidade do reencarne. O medo de voltar a ser orgulhoso me apoquentaria, me deixaria muito preocupado. Vamos continuar ao texto. O ministro esboçou o gesto de quem compreendia o sentido da alegação e revidou: não ignoro o que representam as sombras do campo inferior, mas é indispensável coragem e caminhar para adiante. Ou seja, vá em frente, tenha fé, dê o passo primeiro, os outros virão a seguir. Quedas poderão até ocorrer, mas ela já estava dentro dela preparada para encarar isso. Por quê? Olha a continuidade do texto. Ajudá-la-emos a trabalhar muito mais no bem dos outros que na satisfação de si mesma. Ela teria, como já informei, né, ajuda dos irmãos espirituais que estariam ao lado dela. Apoio não lhe faltaria. O grande perigo ainda é sempre, o grande perigo ainda e sempre é a demora nas tentações complexas do egoísmo. É a diferenciação entre pensamento e sentimento.
Eu posso ter um pensamento de raiva por alguma coisa em determinado momento, mas eu não devo ter um sentimento de raiva. Vocês entendem a nuance? Às vezes acontece, nós somos humanos, estamos, por exemplo, no trânsito é muito comum, você é fechado, acontece alguma coisa, você tem por aquele instante um pensamento de raiva, mas você não deve deixar esse pensamento de raiva se transformar num sentimento raivoso que você vai levar durante o dia por causa daquele acontecido. Aqui, tornou a interlocutora sensatamente, contamos com as vibrações espirituais da maioria dos habitantes educados, quase todos nas luzes do Evangelho Redentor. E ainda que velhas fraquezas subam à tona de nossos pensamentos, encontramos uma defesa natural no próprio ambiente. Ou seja, em nosso lar também acontece essas quedas de sensações, esses pensamentos não tão elevados. Só que o ambiente ao redor de nosso lar favorece que nós tenhamos uma defesa natural. Aqui na Terra, não. Dependemos de nós mesmos, dos nossos livre-arbítrio, dos nossos pensamentos para mantermos reto. Porque Deus já nos disse, perdão, Jesus Cristo já nos disse, onde está a lei de Deus? A lei de Deus está em nós mesmos. Nós temos essa lei de Deus. Nós sabemos o que é certo e errado. Na Terra, porém, nossa boa intenção é como se fora bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas. E aí eu fiquei pensando, o que seria uma bruxuleante luz num mar imenso de forças agressivas? E aí eu pedi ajuda para a inteligência artificial, que nos ajuda muito em certas situações, e ela criou essa imagem. Veja, uma pequena luz no meio de um mar de forças incessantes. É isso. É isso que ele está falando aqui. A boa intenção é a nossa luz. Nós vemos com boa intenção de ajudar ao próximo, ajudar a nós mesmos na nossa caminhada individual rumo ao anjo, né? Do anjo, do átomo ao anjo, né? Do átomo ao arcanjo. Nós viemos com essa luz, só que essa luz é uma luz bruxuleante, ou seja, uma luz pequena, e ao redor nós temos esse mar de sensações, de tentações, de vicissitudes que nos circundam. Então, é difícil manter essa luz acesa. Como ele diz aqui, porém, nossa boa intenção é como for uma bruxuleante luz no mar imenso de forças agressivas, né? Nós não temos essa energia ao redor para nos auxiliar, como ela tinha em nosso lar. Não diga isso, atalhou o generoso ministro. Não dê tamanha importância às influências das zonas inferiores. Seria armar o inimigo para que nos torturasse. O campo das ideias é igualmente campo de luta. Toda luz que acendermos, de fato, na terra, lá ficará para sempre, porque a ventania das paixões humanas jamais apagará uma só das luzes de Deus. E é isso que a gente fala, às vezes a gente dá muita importância para os pensamentos negativos. Nós alimentamos esses pensamentos negativos aonde? Nas nossas mentes, que é o nosso campo de luta. O campo das ideias, não o campo de ideias, né? O mundo das ideias, como falava Platão. Não, Platão, quando falava do mundo das ideias, era uma alusão já ao mundo espiritual. O campo das ideias é aqui, ó, no nosso interior, do nosso pensamento, é o nosso campo de luta. É aqui que nós travamos a nossa luta diária contra as más influências. Porque se eu mantenho sempre um elevado pensamento, eu não vou ser açoitado por mais influências, eu não vou ter más influências ao meu redor. Eu vou estar sempre protegido, vou estar sempre com bons espíritos ao meu lado para me auxiliar. Mas é claro que isso não é de uma hora para outra. Não devemos nos cobrar. Nós estamos aqui para aprender. É óbvio que eu mesmo, durante o dia, às vezes tenho pensamentos não tão positivos,
não tão gloriosos. Mas hoje, graças a Deus, eu já consigo, quando o pensamento vem, opa, não, isso não me pertence. Isso não é algo que faz, que me torna o que eu sou. Eu sou mais do que isso. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um ser que está em constante evolução. Então, eu consigo parar de pensar nisso. Eu consigo pensar em outra coisa. Mudar a minha faixa vibratória para algo mais elevado. A senhora pareceu agora ver tudo mais claro, em face dos conceitos ouvidos. Mudou radicalmente a atitude mental, viu? Ela foi fortalecida na sua fé e mudou radicalmente a atitude mental. E falou cobrando novo alento. Estou convencida agora de que sua visita é providencial. Nada é por acaso. A visita do ministro Genésio tinha um objetivo. Ele já tinha talvez percebido esse temor da dona Laura com o novo processo reencarnatório. Não com a reencarnação em si, como eu falei no início, mas com a possibilidade de ela não conseguir o intento desejado nessa nova empreitada que ela ia iniciar aqui na Terra. Precisava levantar energias, faltava-me essa exortação. É verdade, nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Só essa frase resumiria tudo que a gente precisa fazer enquanto encarnado. Nossa zona mental é campo de batalha incessante. É preciso aniquilar o mal e a treva dentro de nós mesmos, surpreendê-los no reduto a que se recolhem, sem lhes dar a importância que exigem. Perfeito, dona Laura. Perfeito. Sim, agora compreendo. Genésio sorriu satisfeito e acrescentou: dentro do nosso mundo individual, cada ideia é como se for uma entidade à parte. É necessário pensar nisso. Nutrindo os elementos do bem, progredirão eles para a nossa felicidade. Constituirão nossos exércitos de defesa. Todavia, alimentar quaisquer elementos do mal é construir base segura para os nossos inimigos verdugos. É tudo faixa vibratória. É tudo sempre manter um pensamento elevado. Não estou dizendo que é fácil, não é, mas a gente tem que ir devagarinho e ir conseguindo mudar as nossas. Não tem aquela frase, você é o que come? Se nós precisamos ter uma alimentação mais saudável, porque precisamos manter o nosso organismo, nosso corpo saudável, por que não também melhorar o que assistimos, o que alimentamos o nosso cérebro? Por que continuar assistindo programas de baixa qualidade? Quando eu digo baixa qualidade, de baixo teor. Por que continuar vendo programas ou filmes que nos trazem sensações ruins? Por que assistir noticiários? Porque, às vezes, assistir o noticiário, não por causa do noticiário, nós temos que nos manter informados, mas, às vezes, a vibração do noticiário nos afeta e a gente acaba fazendo ou falando coisas que a gente não deveria. Eu não vou dar aqui exemplos, mas vocês sabem do que eu estou falando. A essa altura, o funcionário das contas observou: e não podemos esquecer que Laura volta à Terra com extraordinários créditos espirituais. Ainda hoje, o gabinete da governadoria forneceu uma nota ao Ministério do Auxílio. Olha a importância que a dona Laura tinha devido aos créditos, aos trabalhos que ela fez durante a estada dela em nosso lar. O próprio governador estava exortando, pedindo por ela, pedindo aos outros ministérios, no caso o Ministério do Auxílio, recomendações que facilitassem ao trabalho que a dona Laura ia exercer, agora encarnada. Recomendando aos cooperadores técnicos da reencarnação o máximo cuidado no trato
com os ascendentes biológicos que vão entrar em função para constituir o novo organismo de nossa irmã. Olha, a preocupação que eles tinham com os pais biológicos que iriam ser os pais da Laura aqui na Terra. A preocupação para que eles tivessem também condições de dar não só um organismo saudável para a Laura, para que ela pudesse exercer a reencarnação dela com êxito, mas talvez até que tivessem uma cultura evangélica, uma educação, que pudessem passar para a Laura essa cultura do evangelho, esses sentimentos de bondade, caridade e fraternidade para com o próximo. Olha a preocupação que o mundo espiritual teve para a reencarnação da Dona Laura. Tem até um capítulo no livro Missionários, que é a encarnação de Sigismundo. Quem tiver oportunidade, um dia, leia. Vocês verem o trabalho que é essa reencarnação. E o quanto foi complicado essa junção dos pais para que o Sigismundo pudesse reencarnar. Lá tem uma história de conflitos entre o pai e o Sigismundo, né? O espírito que seria o pai do Sigismundo, mas eu não vou dar spoiler, né? Quem quiser, tiver interesse, vai lá e procura a reencarnação de Sigismundo. Ah, é verdade, disse ela. Pedi essa providência para que não me encontre demasiadamente sujeita à lei da hereditariedade. Tenho tido grande preocupação relativa ao sangue, né? É isso que a gente acabou de relatar, para que ela tivesse uma família que também tivesse uma condição de dar esse encaminhamento evangélico para ela. Repare, aliás, isso que eu estou falando é o meu entendimento. Se alguém aí tiver um entendimento diferente, por favor, comente no chat, tá? Isso aqui não é um quadro fechado, é o meu entendimento para a leitura. Tenho tido grande preocupação relativa ao sangue. Repare, disse o interlocutor solícito, que o seu mérito em nosso lar é bem grande, porquanto o próprio governador determinou medidas diretas. Não se preocupe, portanto, minha amiga, exclamou o ministro Genésio, sorridente. Terá ao seu lado inúmeros irmãos e companheiros a colaborarem no seu bem-estar. Graças a Deus, faltava-me ouvi-lo. Esse capítulo traz grandes reflexões. Mas ainda não acabou, vamos continuar. Lísias e as irmãs, às quais se unia agora a simpática e generosa Teresa, manifestaram alegria sincera. Minha mãe precisava esquecer as preocupações, comentou o abnegado enfermeiro do auxílio. Afinal de contas, não ficaremos aqui a dormir. Ou seja, eles ficariam atentos lá em nosso lar para auxiliá-la. Tem razão, aduziu a dona de casa. Cultivarei a esperança, confiarei no Senhor e em todos vocês. Você viu que o ânimo da dona Laura já era outro. Ela já estava muito mais fortalecida no seu ânimo, na sua boa vontade. Em seguida, os comentários voltaram ao plano da confiança e do otimismo. Ninguém comentou a volta à Terra, senão como bendita oportunidade de recapitular e aprender para o bem. Ao despedir-me, alta noite, a senhora Laura disse-me em tom maternal: amanhã à noite, André, espero igualmente por você. Faremos pequena reunião íntima. O Ministério da Comunicação prometeu-nos a visita de meu esposo. Embora se encontre nos laços físicos, Ricardo será trazido até aqui, com auxílio fraternal de companheiros nossos. Além disso, amanhã estarei a despedir-me. O Ricardo, que seria o esposo dela nessa nova empreitada, seria levado até o mundo espiritual durante o sono para participar de uma reunião muito interessante, uma reunião muito forte. Mas eu não vou dar spoiler. Deixa para a próxima aula, para o nosso próximo encontro. Capítulo 48 é muito interessante. Não falte, como diz o texto. Não falte.
Agradeci comovidamente, esforçando-me por ocultar as lágrimas das saudades prematuras que me despontavam no coração. Quem assistiu o filme Nosso Lar lembra na cena da reencarnação, né, quando a dona Laura ia reencarnar, ela ia lá para o Ministério da Reencarnação, o choro de tristeza, de perda do Lísias, né? É engraçado, né? Não pelo fato de ele não poder mais vê-la, porque ele, como espírito, claro que ele poderia ter essa oportunidade, mas também pelo receio, o receio da mãe não conseguir o intento. Ah, Messias, então, mas se a dona Laura viesse e não fizesse nada do que se comprometeu, ela perderia tudo que ela conquistou em nosso lar? Não, porque o espírito nunca regressa, nunca retrocede, perdão, nunca retrocede. Lições aprendidas, nunca serão repetidas, mas ela estagnaria. Talvez ela agora teria ido lá para também dar um passo à frente na situação de espírito dela. E aí eu vou trazer todo esse nosso encontro, se me permitem, eu vou trazer para nós agora, enquanto encarnados, para algo que eu acho que é muito importante para nós, a nossa saúde. Eu tenho uma série que nós fizemos, está no canal Aprendiz do Evangelho, que foi a leitura e comentário do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. E um dos capítulos fala sobre dieta mental, essa situação de termos pensamentos positivos, o quanto isso nos auxilia, inclusive, na nossa saúde. Vamos a ele. Aqui. Livro O Médico Jesus, capítulo 19, Dieta Mental, de José Carlos de Luca. Olha só a importância. As células do nosso organismo se alimentam do mesmo teor dos nossos pensamentos. Tudo o que se passa na mente se passa no corpo. Você não é apenas o que come, é também o que pensa. Lembra que eu falei isso? Basta constatar como as lembranças tristes e amargas nos trazem sensações físicas desagradáveis. O corpo sente o que a mente pensa constantemente. Selecione seus pensamentos tanto quanto você seleciona os alimentos que leva à boca. Você não come alimento estragado, né? Então não leve pensamentos estragados para a sua cabeça, para o seu cérebro. Os bons pensamentos geram boas sensações corporais, e isto quer dizer que o corpo aprovou nosso modo de pensar. A sensação corporal é um excelente termômetro para medir a qualidade do nosso pensar. Jogue imediatamente fora todo e qualquer pensamento que lhe traga sensações físicas desagradáveis, como aperto no peito, nó na garganta, tensão muscular e dor de cabeça. Nós fazemos isso? Será que nós não estamos alimentando a nossa mente com pensamentos negativos que estão afetando o nosso organismo? O que vocês acham? Faça uma reflexão. Eu já fiz a minha. E eu estou tentando melhorar os meus pensamentos para poder melhorar o alimento que eu levo para o meu organismo. E nós estamos falando de sensações, vibrações, energia. Combata principalmente os pensamentos de medo, pois saiba que a doença somente terá o poder que você atribuir a ela. Muitas vezes nós temos um problema de saúde grave, claro, porque não existe problema de saúde dos graves que não nos coloquem medo. Mas temos que parar de focar na doença e sim focar na cura. Tantos exemplos nós temos por aí de pessoas que tiveram problemas de saúde enormes, graves, e se recuperaram. Por quê? Porque pensaram só na doença? Não, pensaram na forma da cura. Tipo, o que eu preciso fazer para me curar? Focou na cura e não na doença. Você é maior do que a doença e ela não é sua inimiga. Porque a doença nos ajuda, de alguma forma, a melhorarmos. Se você tem uma gastrite, se você é cometido por uma gastrite, cuide da gastrite, foque na cura.
E ela veio para te alertar que o que você come ou que você se alimenta não está legal. Melhore a sua forma de comer também. Isso eu estou falando para mim, inclusive. Melhore a sua alimentação. Pare de pensar em doença como castigo. Doença é auxílio e o bem disfarçado de mal. Olha que colocação interessante. A gente sempre fala, né, que a luz na escuridão e a gente não entende por quê. Tá aí. A doença é auxílio, é o bem disfarçado de mal. Porque às vezes de tudo nós temos que dar graças, né? E de tudo nós tiramos algo de bom. A gente só às vezes não percebe. A gente foca tanto na doença, tanto no problema, que a gente não pensa na cura, na solução. Conscientes disso, milhares de pessoas passaram a viver muito melhor depois que adoeceram, porque fizeram transformações positivas em suas vidas. José Carlos continua. Procure pensar naquilo que você deseja que aconteça em seu caminho. Por equívoco, geralmente dirigimos o nosso pensamento para as coisas que não desejamos em nossa vida, quando deveríamos ocorrer ao contrário. Pense naquilo que você quer e não no que você não quer. Se você quer uma vida saudável, pense que você mantenha o seu organismo saudável, mentalizando que você é saudável, mentalizando coisas boas, pensamentos elevados. Se quiser se curar, pense na saúde e não na enfermidade. O mestre nos deu uma grande chave para abrir as portas da cura ao afirmar que os olhos são como uma luz para o corpo. Por quê? Os teus olhos veem, teu cérebro transforma em sensações. Então, se você ver coisas boas, se você está com problema de saúde, faça o tratamento que o médico recomenda. Firme no tratamento. Mas não se entregue à doença. Não fique em casa trancado. Vá sair, vá tomar um sol, vá caminhar na praia, se você morar numa praia, numa cidade praiana como Santos. Não tem praia? Vá num parque, caminhe, vá ver gente, vá se divertir. Vá comer nem que sejam churros, tomar um café na padaria. Não fique preso à sensação da doença. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Quando ele coloca aqui em teus olhos, é aquilo que nós trazemos para dentro do nosso pensamento. Se o que traz é bom, teu corpo terá luz. Se o que trazes é negativo, é mal, teu corpo será tenebroso. Se você foca na doença, se você só assiste programas de baixo teor vibratório, se você só escuta músicas de baixo teor vibratório. No capítulo anterior, no campo da música, nós falamos muito disso, porque lá só se escuta música erudita. Porque a música erudita eleva a nossa alma. Não estou falando mal das músicas tradicionais, regionais, muitas são muito boas, mas nós temos que ter cuidado com algumas. A cura depende da maneira como se olha a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. José Carlos de Luca termina de uma forma bem interessante e bem resumida. A cura depende da maneira como se olha a vida. Um bom olhar, aquele capaz de trazer luz ao corpo, significa um olhar de positividade, de fé, de alegria, de total confiança de que o bem em nossa mente faz entrar o bem em nossa vida. E antes de encerrar, e já agradecendo, em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. Emmanuel. Selecione seus pensamentos, meus irmãos. Selecione seus pensamentos. Mude a sua faixa vibratória. Pense mais positivamente. Eu sei que não é fácil e não será toda hora que você conseguirá
dessa forma, ter pensamentos positivos. Mas quando vier o pensamento negativo, opa, mude. Pense em algo bom. Pense na beleza do mundo à sua volta, na natureza. Pense em Jesus. Pense que você não é esse corpo, você é muito mais do que isso. Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Aí sim, quem puder ao vivo, a partir das 19 horas com o web, estudo básico da doutrina espírita, e às 20 horas com a minha participação na nossa roda de conversa sobre mais um capítulo do livro Nosso Lar. Abraço a todos, fiquem com Deus e muito obrigado.